Se a senhora tem notícias sobre a discussão em relação às questões salariais do magistério e dos servidores públicos, já que a database é para o mês de janeiro, como se já tem algum processo de negociação com essas categorias? Tem sim. Existe uma equipe econômica determinada pelo governador. A criação da database já é um grande avanço, né? Você passou 2 anos sem ter nenhum aumento, nenhum reajuste. E aí se retomou 2 anos, não 3, porque em 2011 nós tivemos que fazer um enxugamento da folha, porque como não tinha política salarial, o que se tinha era um excesso de pessoas contratadas e de gratificação dadas sem nenhum critério. A database constitui sim um fórum onde você discute as possibilidades do Estado, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, cumprindo os PCCRs que são legais e que estão instituídos, fazendo justamente as nomeações dos concursos públicos, que vários tinham ficado reprimidos, e o governador, além de fazer o maior volume de concurso público da história, que foi mais de 5.000 logo de uma vez e mais 3.600, contratou dos concursos dos governos anteriores, que era necessário fazer. São mais de 10.000 pessoas que foram nomeadas e entraram pela porta da frente, né, da instituição pública. E essa equipe econômica, anualmente, senta com as categorias que estão organizadas e negocia a possibilidade do reajuste. A questão é que a gente tem um cenário nacional que é bastante preocupante. Hoje mesmo eu estava escutando as informações das entrevistas e sei que vai ter, por parte do FPM, uma parcela extra, que é a parcela que as prefeituras estão contando para pagar o salário e o 13º salário. A economia do Brasil, que no ano passado estimou crescer 4%, cresceu 0,94%. Esse ano tem uma previsão de crescer 2,5%, provavelmente não chega a 1% novamente. E essa economia, esse não desenvolvimento da economia, impacta principalmente na receita dos estados e dos municípios, porque toda a política de aquecimento da nossa economia vai na redução dos impostos que compõem a transferência, né, dos fundos estaduais e municipais. Então, nós temos aí um cenário de 2014 de uma economia muito enxuta e de manter muito equilíbrio fiscal. Secretária, na próxima quinta-feira, o Tribunal de Contas do Estado deve julgar as contas de mais um exercício financeiro do governo Ricardo Coutinho. E há uma discussão, uns comentários de que na Assembleia a oposição prepara-se para desaprovar as contas que já foram aprovadas no Tribunal de Contas. Como é que, no âmbito do governo, essa situação está sendo acompanhada, está sendo observada? Eu acho que a Assembleia tem que se preocupar também na prestação de conta da própria Assembleia. Você estava discutindo, inclusive, o orçamento público e o orçamento da comunicação, e se você observar, o orçamento da comunicação da Assembleia teve um aumento de 176%. São indicadores mesmo dos recursos públicos. Eu acho que essas atenções precisam ser chamadas. O governo não tem problema nenhum medo com relação ao Tribunal de Contas, a ação do Tribunal de Contas, que é a instância que tem competência técnica para acompanhar e julgar e inclusive auditar e corrigir a ação da gestão pública, e também de fazer o bom debate através da Assembleia com seu papel e com sua competência. O que está muito claro é que esse governo, além de manter a lei de responsabilidade fiscal, tem feito investimentos obrigatórios, constitucionais nas políticas principais, inclusive na política de segurança pública, que não existe nenhum parâmetro, mas que a gente aumentou em 53%, diferente do que a oposição, de que os deputados, ou desinformados ou por pura maldade, tenta apregoar na população, que houve uma diminuição, quando na verdade houve legalmente e realmente um aumento de 53% do investimento na segurança pública. E não houve aumento abusivo nenhum na área de comunicação, porque nós investimos na comunicação proporcionalmente com relação à receita corrente e líquida inferior aos governos anteriores. E digo mais, tenho dito sempre, nenhum dos governos anteriores usou uma verba abusiva na comunicação, porque chegou a 0,63%. Então, concretamente, nós não temos o menor receio de ter as nossas contas auditadas
e também aprovadas pelo Tribunal de Contas. Tem que ser assim, tem que ter o controle do recurso público e o PSB e a gestão de Ricardo não tem o menor receio com relação a isso. Secretária, a senhora falou no aumento dos recursos para a segurança pública e a gente percebe um fenômeno que é nacional, a população está com medo, e tirando um pouco aquela história da ocupação das favelas no Rio de Janeiro, a gente não vê uma ação inovadora da segurança pública no país. E o governador Ricardo Coutinho, na campanha dele, foi um dos pontos que ele enfatizou. Ele foi muito enfático em relação à melhoria na segurança pública. E, infelizmente, a gente vê que essa violência tem crescido em todos os lugares. Como é que o governo avalia hoje a segurança pública? Qual vai ser, por exemplo, o discurso do governador Ricardo Coutinho no próximo ano, quando ele estiver se apresentando como candidato à reeleição? A guerra contra a segurança, contra a violência, ela é possível realmente ser vencida ou é uma questão muito difícil? Ela é difícil e ela é possível, sabe, Zé? E eu acho que a gente tem um bom discurso, porque, na verdade, o governador tanto priorizou quanto ele acompanha mensalmente. Hoje mesmo teve a reunião junto com todo o policiamento civil e militar para fazer o monitoramento, que foi uma estratégia implantada e que está em implantação aqui no nosso estado, que é o Paraíba Unida pela Paz. Uma das questões fundamentais foi integrar as polícias civil e militar numa coisa chamada Distrito Único, né? O DISP, Distrito Único de Polícias. Ter criado as UPS também foi fundamental. Com a criação da UPS, a gente tinha gente morrendo em Mandacaru com bala perdida. Acabou essa história em Mandacaru, nós reduzimos a criminalidade em Mandacaru. Nós tínhamos no bairro São José uma taxa de criminalidade, de morte violenta, que era o dobro de toda a região metropolitana. Isso também desapareceu. No bairro São José você não tem mais esse fenômeno. Se implantou no Roger, se implantou no Geisel, são 11 no todos e 9 em João Pessoa e 2 em Campina Grande. Em todas as áreas, as mais vulneráveis, as favelas que você falava, as UPS têm dado resultado muito concreto. Nós tiramos a Paraíba de uma escala de crescimento de violência de 12 anos. Pela primeira vez, depois de 12 anos, a Paraíba estabilizou o número de crimes violentos, zerou, né? Não aumentou de um ano para outro. No segundo ano de 2012, nós descemos 8,2%. A escala de crescimento era de 15%. Então, enquanto o Nordeste, com exceção de Pernambuco, teve uma expansão da criminalidade, inclusive pelo fenômeno de você não impedir o crime pela divisa dos estados, porque a divisa é uma linha imaginária. Então, o crime se deslocou do Sudeste do Brasil para o Nordeste brasileiro. Então, o Nordeste, estados como Alagoas, não constava dos estados mais violentos. O Ceará, há algum tempo consta, mas não constava. Quem era o fenômeno era Pernambuco, né? E assim que Pernambuco estabeleceu também a proteção do seu território, os estados circunvizinhos, você exporta a criminalidade para a divisa, para fora da divisa do estado. Então, a Paraíba entrou nesses estados que diminui o índice real de violência, também pela pesquisa da Secretaria Nacional, e que hoje foi o título e a manchete da Exame, que eu gostaria que o jornalismo paraibano copiasse um pouco o que as revistas nacionais e o que a imprensa nacional tem feito conosco. A imprensa nacional divulgou, e eu acho que para ser justa com a imprensa local, nós tivemos uma boa divulgação do fato da Paraíba ser o 9º lugar no PISA, né? Numa pesquisa internacional de qualidade da educação, e o primeiro no Nordeste, né? A gente está desacostumado a ser o primeiro em coisa boa no Nordeste. Os dois jornais do estado deram uma manchete de capa com esse assunto. Por isso que eu estou dizendo que nisso eu tenho que fazer justiça. Mas no que tange a violência, o nosso trato é muito ruim. A gente teve, constou na Folha de São Paulo, constou agora na revista Exame, que nós somos o estado com a polícia melhor avaliada. Nós estamos em primeiro lugar, o Rio de Janeiro em segundo lugar. Eu acho que o 4º lugar é Pernambuco, não lembro quem é o 3º lugar. Então, essa é uma luta muito árdua, essa é uma luta muito difícil, mas essa é uma luta que o projeto e a política da Paraíba Unida pela Paz tem se mostrado eficiente. Poderia ser mais eficiente? Poderia. Nós gostaríamos e queremos que seja mais eficiente.
mas a política de segurança pública, ela não se resume a uma ação ostensiva. Você não pode querer gerar a sensação de segurança só com policiamento, é preciso gerar com cidadania e é preciso gerar também com gentileza e com imaginário. Você não pode ter seu imaginário povoado de notícias ruins, e isso eu acho uma coisa que deve ser tratada. Todo mundo diz assim, você está transferindo. Não estou transferindo. Eu sou uma profissional de comunicação e sei que uma notícia repetida várias vezes vai criando uma sensação de angústia na pessoa ou vai influenciando na opinião da pessoa. Se você toma café da manhã ouvindo sangue, você no meio-dia escuta sangue. Você tem uma imprensa irresponsável aqui e uns comunicadores irresponsáveis, que a gente teve um toque de recolher falacioso, mentiroso na cidade de João Pessoa, criminoso, e que foi reproduzido inclusive por alguns comunicadores e jornalistas formados na Universidade da Paraíba e que pelas suas redes sociais incentivaram e incitaram a ideia de que tinha um toque de recolher quando nunca houve. Então, essa coisa é muito difícil, me permita, secretário, eu vi coisas absurdas, porque eu acompanhei e monitorei no Twitter, nas redes sociais, essa história do toque de recolher, porque a notícia era um boato, né? Havia um boato se espalhando na cidade pelas redes sociais desse toque de recolher. Mas eu vi um Twitter que me chamou a atenção. A pessoa que colocou disse que tinha acabado de registrar uma chacina dentro de um shopping em Manaíra. É uma coisa de tamanha irresponsabilidade. Você não era jornalista não, né? Não sei, eu não me lembro. Eu sei que era uma senhora. Um arrastão num bar desses bem conhecidos ali no Bessa, e tudo era mentira. E tiravam fotos de áreas da cidade, supostamente áreas onde isso estava acontecendo, você não via absolutamente nada. E tinha alguns jornalistas, sim, que incentivaram e alguns comunicadores que incentivaram, porque a rede social tem esse benefício, né? Ele deixa o rastro da construção do discurso. Então, eu concretamente sinto que a gente tem uma dívida social com relação à segurança que precisa ser encarado por todos nós, né? O governo está fazendo sua parte, deve e fará mais ainda, já tem resultado. Não tem como você combater o crime com essa concepção da nossa segurança nacional. É por isso que o governo e que as próprias corporações têm pensado um outro desenho da própria política de segurança pública. Você acompanha o judiciário, você sabe que essa discussão é uma discussão que vem há alguns anos no Brasil e que inclusive vai mudar a lei orgânica da Polícia Militar. São mudanças estruturais que nós precisamos fazer tanto no sistema de segurança pública, do Sistema Nacional de Segurança Pública, como no sistema prisional do nosso país, né? Que agora está em moda e que a gente debate justamente por conta do mensalão, mas que sempre foi essa miséria e essa desgraça que está aí e nunca foi dialogada na dimensão e tratada pela sociedade na dimensão da gravidade que tem o nosso sistema prisional. Então, eu acho, Heron, que nós estamos acertando. E Zé, eu acho que você que me provocou, que nós temos um discurso consistente e acho que a questão é para além de uma disputa partidária ou de uma disputa de eleição. A nossa posição frente à construção da segurança pública, a nossa posição frente à expansão do crack e do tráfico no nosso país é de grande vulnerabilidade. É preciso um esforço comum de governos municipais, estaduais e federal e da sociedade para a gente sair dessa. Aproveitar bem rapidinho e perguntar, secretária.